diferentes geografias da mesma diocese. Em Setúbal encontra-se a praia, o campo, a cidade e a aldeia. Nestes 1500 km², desenhados entre o Tejo, o Sado e o mar, vivem operários, trabalhadores, pescadores, agricultores, empresários. Cidade periférica da capital, vê diariamente o fluxo que ruma a Lisboa para trabalhar, deixando a vida urbana entregue aos idosos e aos desempregados. São 65.000 sem emprego, entre as cerca de 720.000 pessoas que ali habitam. Setúbal é hoje uma cidade composta por diferentes migrações, dos africanos aos cidadãos de leste, do imigrante que na indústria naval, no turismo ou na agricultura procura trabalho, ou na ação eclesial. Por obediência e serviço se vai onde o ministério pedir. Assim acontece com Dom Gilberto Canavarro Reis, nascido em terras de Vila Real, é desde há 15 anos bispo de Setúbal. Por estes dias aconteceu a celebração dos seus 25 anos de ordenação episcopal. Em 1998, quando ali chegou, cedo percebeu as estradas que o seu antecessor Dom Manuel Martins tinha aberto, mas convidou o povo a ser missionário e a renovar as estruturas. A Igreja não pode ficar na manutenção, a cuidar de si. A Igreja tem de ir para a rua, um pouco como, se calhar, como um médico, como um grupo de bombeiros que tem a casa meio estragada, mas se há um incêndio, eles têm de ir para aí para fora, deixam a casa, lá fica, meio desarrumada e vai. Portanto, a Igreja tende a aceitar ficar mais desarrumada dentro dela para ir. Volto a dizer, a grande tentação é vamos arrumar a casa, arrumar, e amanhã iremos. Nunca lá chegaremos. Creio que o desafio é, vamos partir, e entretanto a casa se vai arrumar. Eis o projeto para as 57 paróquias que compõem a Diocese, um trabalho que Dom Gilberto foi realizando ao longo dos últimos 15 anos, mostrando-se próximo e atento à realidade que o rodeava e aos desafios que a sociedade, mais pobre, mais envelhecida, mais urbana e mais distante da mensagem cristã lhe lançava. Discreto na ação, mas atento aos pormenores e sempre próximo dos seus padres e do seu povo. Consultor de Dom Gilberto Reis e vigário-geral da Diocese, o padre José Lobato acompanha de perto as preocupações para tornar Setúbal uma terra missionária e evangelizada. O Sr. Dom Gilberto, vendo esta realidade toda, muito diferente com certeza daquela que ele conhecia no norte do país, Vila Real e Porto, depressa se apercebeu de caminhos a fazer, não é? Como disse, mais projetos elaborados, complicados, a longo, a médio, a curto prazo. Ele viu coisas muito concretas, viu particularmente aquilo que já existia, que vinha de trás, em termos de pessoas, em termos de estruturas, movimentos, etc. E, portanto, procurou imprimir, digamos, um dinamismo novo, chamar a atenção, temos isto, temos aquilo, é necessário que as pessoas se abram ao Evangelho. Agora, como é que nós fazemos, como é que nós vamos evangelizar? As respostas foram sendo dadas, procurando levar a mensagem cristã a todos os cantos. O timoneiro, indica o padre José Lobato, foi o bispo diocesano. Nós aqui, e se calhar noutros sítios, né? Noutras dioceses, temos sido um bocadinho lentos a acompanhar este ritmo. Digamos, no nosso caso, o Dom Gilberto é um bispo que vai à frente, não é? No sentido que o Papa Francisco tantas vezes fala, não é? E o Dom Gilberto, ainda antes do Papa Francisco ser conhecido, foi isso que ele fez, não é? Ir à frente. Ele próprio, vou dar um exemplo, enfim, pode ser elucidativo. Havia em determinado lugar umas tantas pessoas que tinham feito uma parte do curso de formação de catequistas,
mas por razões várias tinham parado e era preciso saber se queriam continuar ou não. Quem é que as foi motivar? Quem é que foi falar com elas? O bispo. Não mandou recado por ninguém, não pediu ao responsável, não pediu ao prior, foi ele. Ele foi falar com as pessoas. Vanguarda e reflexão. O vigário-geral da Diocese aponta que a primeira carta escrita por Dom Gilberto Reis é ainda hoje motor pastoral em Setúbal. O cristão precisa de conhecer bem as razões da sua fé para ser capaz de olhar criticamente a sociedade e cultura em que vive e para poder ajudar os seus contemporâneos na busca de valores perenes e na construção de uma sociedade mais humana. A proposta de formação de adultos é concretizada na paróquia de Vila Nogueira de Azeitão. Semanalmente, cerca de 30 pessoas reúnem-se conduzidas pelo pároco Luís Matos Ferreira e pelo leigo Nuno Gonçalves, também ele um católico tardio que valoriza o percurso de descoberta cristã feito ao longo da vida. Para um adulto, que normalmente grande parte dos adultos que estamos aqui a falar de pessoas na casa dos 50 anos, uma grande parte delas 50 para cima, portanto ainda tiveram aquilo que se chamava antigamente a doutrina, nem sequer era uma catequese bem estruturada, para eles encontrarem-se com uma fórmula que lhes permite adquirir um conjunto de conhecimentos básicos acerca do que é a sua fé, portanto procurar conhecer aquela fé que já possuem, e essa é sólida, mas procurar conhecê-la e esclarecê-la ajuda-as imenso nos desafios que encontram, às vezes com os filhos, com os netos, com o vizinho do lado, com outras religiões também que encontram no caminho e que eles proliferam na nossa sociedade. Portanto, este encontro com esta fé mais esclarecida ajuda-os claramente a combater estes desafios da sociedade hoje, que são imensos, são cada vez mais. Ler a vida à luz do Evangelho. Procurar valores, tendo presente os documentos do magistério da Igreja, é a procura feita em cada reunião. É a perspectiva de uma formação que não é só uma formação enquanto instrução, é uma formação enquanto compromisso humano, enquanto compromisso cristão e que necessariamente precisa de ser aprofundado e reencontrado. O regresso à prática cristã é também valorizado pelo casal Susana e Pedro Peixoto. Começámos a vir a estes encontros porque a nossa filha mais velha pediu-nos para vir para a catequese e com a entrada dela para a catequese nós reaproximámos-nos da igreja da qual estávamos um bocadinho afastados e sentimos o desejo de fazermos o crisma. Após o crisma, este casal, pais de 2 crianças, foi convidado a dar catequese, um desafio a que não viraram as costas. A nível individual, o facto de virmos aqui às quintas-feiras e lermos o Evangelho é uma riqueza. Isso fez com que nós começássemos a ler o Evangelho mais vezes do que a quinta-feira, mais vezes do que na Eucaristia. Isso foi a grande riqueza. Enquanto casal, serviu-nos para termos um convite do nosso pároco, para fazer parte das equipas de casais. Equipas Nossa Senhora. Equipas Nossa Senhora. Algo que também é muito rico, que nos tem fortalecido enquanto casal, enquanto família. O facto de estarmos inseridos nestes grupos, vamos chamar assim, da Igreja, permite-nos o quê? Permite-nos, acima de tudo, ter momentos em casa, em família, em que rezamos oração individual, oração conjugal, oração familiar, como se fosse uma prática corrente do nosso dia-a-dia. O diálogo entre a fé e a razão, a procura e a vida de todos os dias são temas em cima da mesa todas as quintas-feiras nesta paróquia de Setúbal. É urgente evangelizar a cultura, de modo que o ambiente não só não asfixie o homem, nem provoque feridas sobre feridas, como também crie condições sadias ao desenvolvimento do homem todo e de todos os homens. O Ano da Fé, proposto pelo Papa Emérito Bento XVI, foi o mote para que na Diocese de Setúbal se juntassem novos e reconhecidos artistas na procura do indizível.
Visão do infinito, os artistas e a fé foi o resultado, colocando ao grande público a possibilidade de conhecer 30 peças concebidas em vários suportes, desde a pintura à escultura, da cerâmica à fotografia. Esta mostra resultou ainda da seleção de aproximadamente 80 obras apresentadas no concurso organizado pela Comissão de Arte Sacra Diocesana. Ele se preocupou muito em chamar ao seio da Igreja e ao diálogo com a Igreja, por um lado, os artistas, e desde 2000 que se realizaram já 2 exposições na Diocese de Setúbal ligadas exatamente aos desafios que a Igreja e o cristianismo em particular fazem aos próprios artistas, portanto suscitando que eles continuem a produzir obras de arte inspiradas pela fé cristã ou inspiradas pelos grandes valores do cristianismo. Portanto, quer em 2000, no ano do jubileu, quer agora recentemente com a exposição Visão do Infinito, houve uma atitude muito clara de abertura da Igreja à criação artística contemporânea, suscitando o aparecimento de novas obras inspiradas pelos valores cristãos. E, por outro lado, o cuidado com o património. Património, turismo, cultura e lazer. São palavras que se conjugam neste território de diferentes geografias. As praias que percorrem Setúbal até à fronteira que faz com a Diocese de Beja, os locais de peregrinação como o Santuário do Cristo Rei, também o Santuário da Atalaia ou o de Nossa Senhora do Cabo Espichel, são pontos de grande interesse que podem fomentar o desenvolvimento do turismo religioso e cultural. Normalmente em Portugal nós temos um turismo que ainda insiste muito no binómio sol e praias, não é? Que também não faltam na região, como é evidente, não é? Mas que temos que pensar que se queremos atrair outro tipo de turista, que muitas vezes não está só interessado no sol e nas praias, mas também na riqueza cultural de um povo e na riqueza cultural de um país, o distrito de Setúbal, e neste caso a sua parte norte, que é aquela que está sob a égide da Diocese de Setúbal, tem condições para atrair esse público também. A arte como lugar de memória do passado ou como investimento futuro. Aqui, com a marca que o cristianismo deixa no património da humanidade. É preciso, como fez Jesus, dizer a cada pessoa que é amada por Deus. Mas na impossibilidade de levar essa mensagem a todos ao mesmo tempo, há que começar pelos mais pobres, os sem esperança, os presos, os toxicodependentes, os infectados pela sida, os alcoólicos, os jovens desenraizados, os sem emprego, os sem abrigo, os idosos, os imigrantes. E não se esqueça que, entre os mais pobres, estão também os que vivem gravemente prisioneiros do egoísmo. O nosso mundo está cheio de pobres. O mundo inteiro deveria olhar cada vez mais para os pobres. Todos os homens, tenham fé ou não tenham fé, porque não é digno que se deixem outros homens viver ao abandono. Isso não é digno. Não honra ninguém, seja crente ou não seja crente. Não honra ninguém. Seja culto ou não seja culto, mas muito mais para a Igreja, para nós a Igreja. O bairro da Bela Vista, à entrada de Setúbal, é tantas vezes presença na comunicação social. Um quadro pintado a azul, cor-de-rosa e amarelo, com amplas vistas para a Baía de Troia, mas que esconde uma convivência nem sempre harmónica. Há 13 anos, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, o padre Constantino Alves é ponte entre as várias etnias que o procuram e também entre os vários problemas que coexistem. É um bairro onde as marcas da solidariedade e das redes de vizinhança e interajuda era muito forte.
muito forte, não apenas no seio das próprias etnias, mas também por vezes entre membros de etnias diferentes, particularmente pelas redes de vizinhança. Mas é igualmente falar de um bairro que é também muito marcado por índices muito elevados de pobreza, acima de 50% dos agregados familiares. Falar de um bairro onde o desemprego é também muito forte e muito grande. O padre Constantino Alves traça o perfil de uma comunidade que desde 1975 alberga cerca de 7.000 pessoas. Nesta população composta por portugueses, africanos, cidadãos vindos dos países de leste e ainda uma comunidade cigana, reconhece uma grande percentagem jovem, mas aqui é preciso combater tantas vezes o estigma e também a delinquência. Ligado à desocupação de jovens e à falta de perspectivas, há, por um lado, a imigração de jovens mais capazes aqui do bairro que têm imigrado nos últimos anos, e há também digamos, a sedução ou a atração, às vezes, por estilos de vida e comportamentos de vida pois, que não são de modo nenhum louváveis. Há inclusivamente o desenvolvimento da droga, da toxicodependência, e também, de vez em quando, há picos de violência aqui no bairro, porque isto também manifesta, ou é a expressão de uma outra violência institucionalizada, que é a violência da pobreza, a violência da exclusão social, da miséria e das aspirações que estão permanentemente sufocadas, quando os problemas não estão absolutamente interligados uns com os outros. Quebrar o ciclo de pobreza, investindo nos mais novos, é o caminho eleito pela paróquia com o auxílio dos voluntários. A paróquia tem vários contributos a este nível. Por um lado, na formação das crianças a nível de valores e da descoberta realmente de Jesus Cristo e do seu projeto realmente de salvação e digamos, da vida humana, da vida. E também no próprio edifício da igreja, 2 tardes por semana, as crianças no período pós-escolar recebem ali um apoio personalizado e em grupo, através realmente de voluntários, pessoas mais velhas, capacitadas e com competências para o fazer, e que muito tem sido útil, quer na aquisição de hábitos de estudo de forma disciplinada, quer também no apoio àquelas crianças que tinham mais dificuldades na sua aprendizagem nas escolas. Crianças, jovens e adultos convivem na paróquia através da Associação Mãos Dadas. Artes plásticas, informática, alfabetização, teatro, apoio escolar, entre tantas outras atividades, congregam ali cerca de 100 pessoas, estimuladas por voluntários que querem fazer a diferença. A maior parte das pessoas, quando tinham uma inatividade, tanto cultural, passavam o dia em casa sem nada que fazer. Aqui têm diversas atividades e têm interesse, estão sempre a pedir mais, querem sempre mais. A alfabetização e a aprendizagem de línguas são respostas muito procuradas, em especial dentro de uma comunidade multicultural, como é o caso da Bela Vista e da freguesia de São Sebastião. Exemplo desta ajuda é o caso de Mona Masri, natural da Síria, da cidade de Alepo, procura neste espaço o contacto com a família que se encontra na Venezuela. Eu, uma pessoa, não tenho possibilidade de viajar, somos de classe... Então, a gente conhece, graças a Deus, e a estas mãos dadas que dão-nos a oportunidade de nós conseguir de aprender para que nós falar com o nosso familiar. É este espaço que todos procuram. A ocupação de tempos livres durante o dia, o acompanhamento de estudo ao final da tarde, também o atendimento social e o rastreio de pedidos de ajuda. As dificuldades económicas estendem-se tantas vezes ao pagamento de contas, de medicamentos e até para alimentação. Para resolver este último, nasceu o Restaurante Social. Por ali, passam diariamente mais de 130 pessoas, devidamente identificadas e acompanhadas. Desde junho de 2011, este espaço já forneceu 79.000 refeições, fruto da partilha e do voluntariado da comunidade paroquial.
entusiasmar os jovens que têm grande capacidade evangelizadora, organizar melhor a educação moral e religiosa católica no primeiro ciclo e apoiar mais as matrículas nos outros, prestar maior atenção à pastoral da família, a começar pelos pais das crianças da catequese, da educação moral e religiosa católica e do Corpo Nacional de Escutas. A experiência da fé se faz muito na comunhão da Igreja e muitas vezes os pais, as famílias já são menos igreja doméstica, se calhar, do que eram ontem. Depois também o ambiente onde as pessoas vivem, às vezes também a referência da fé e da Igreja já é menor. Depois também, hoje, para muitos cristãos, separou-se muito a Eucaristia, as pessoas perderam a centralidade da Eucaristia na vida cristã e por isso mesmo as crianças não estão muitas vezes na boa Eucaristia. E essa é uma grande dificuldade. Mas eu tenho notado que tem sido feito um grande trabalho por ir ao encontro das crianças, aproveitando todas as possibilidades que temos e através delas de chegar também ao coração dos pais. Cerca de 4.000 escuteiros dão vida à Junta Regional de Setúbal do Corpo Nacional de Escutas. São 47 agrupamentos espalhados por toda a diocese, presentes em quase todas as paróquias. A aposta é feita na formação e educação integral das crianças e dos jovens entre os 6 e os 22 anos. João Marques da Costa é o chefe regional. Este responsável saúda o projeto educativo do CNE, assente na pedagogia e nas atividades localmente organizadas. Por um lado, uma taxa grande de miúdos que, começando muito novos, levam o seu percurso até ao fim do programa. Há ali uma altura, por volta dos 18, em que se perdem sempre escuteiros, por razões normais, não é? Há uma idade de escolhas, a idade de entrada para a universidade, em que alguns vão morar para longe, têm outros interesses, portanto é absolutamente normal. Mas, no geral, temos uma boa capacidade de retenção dos nossos escuteiros. Depois temos o efeito positivo de todos os antigos escuteiros que olham para o contributo que o escutismo teve na sua vida e reconhecem que algumas das suas características em termos de personalidade, capacidade relacional, de estar com os outros, até de relação com a Igreja, é diferente graças ao contributo que o escutismo teve. E um sinal muito interessante disto são os que voltam, passados uns anos, como pais de escuteiros. Capacidades sociais, valorização do outro e da natureza, descoberta pessoal e espiritual. São mais-valias na formação que quer provocar nas crianças e nos jovens a importância da participação na Igreja. Quando os pais nos trazem as crianças, muitas vezes não vêm à procura do movimento de Igreja, não é? Vêm à procura do campo, da farda, de estar com os outros, vêm recomendados por psicólogos, vêm por uma série de razões, não é? E nós, muito claramente, dizemos logo aos pais, mas olha, há aqui também uma dimensão da nossa formação que é uma dimensão cristã. E por vezes os pais estranham, não é? Porque nós nem sempre somos vistos desta forma. E claramente há esta consciência da nossa parte, há esta consciência por parte de Dom Gilberto, mas há sobretudo uma responsabilidade enorme do nosso lado, que é se temos essa capacidade, depois temos de assumir a responsabilidade que é dar de facto a educação que nos propomos oferecer. A baixa participação eclesial entre os jovens que Dom Gilberto Reis quer reverter é reconhecida pelo Corpo Nacional de Escutas, que assume o desafio. O divino e o espiritual são caminhos de formação e crescimento que se refletem depois na ação dinâmica da Igreja. Setúbal, convoco-te para a missão. Este é o desafio que ecoa desde 2001. Foi lançado por Dom Gilberto Canavarro Reis e continua a estender-se aos 4 cantos da diocese, do Tejo ao Sado e até ao mar.